E agora comigo em estúdio já está Pedro Matos Vidal, representante da ferramenta Football Talent Spy. Muito boa noite, Pedro. Boa noite. Vamos começar por explicar o que é esta ferramenta. É mais Muito fácil bem. explicar também porque é que vimos de uma reportagem sobre o Estoril e porque é que entra nesta altura em estúdio. Exatamente. Antes de mais, boa noite. Boa noite. Surge também um bocadinho porque nós estamos neste momento com alguma ligação ao Estoril. Iniciámos com eles também conversações acerca do software e a ideia é, nomeadamente com o Mário Branco, que é o diretor do departamento de futebol, iniciar essas conversações com vista à aquisição da plataforma e à adesão à plataforma. Explicando o que é, exatamente. O software Football Talent Spy é um software que permite e possibilita, no fundo, qualquer estrutura de scouting, nomeadamente relacionada com agentes desportivos, e com clubes ou outras estruturas de scouting também à margem dessas áreas, no fundo, aqui relacionadas, permite-lhes de ter uma ferramenta. Estamos a ver neste momento. Exatamente. É mais fácil. Que os possibilita criar os perfis dos vários jogadores que ao fim e ao cabo estão a ser observados e a partir daí qualificá-los e trabalhá-los também ao nível de criação de relatórios de observação. Ou seja, é permitido criar o jogador, não é? E iniciá-lo na plataforma e a partir daí estabelecer toda a componente de relatórios de observação aos jogadores que potencialmente poderão ter interesse. De destacar essa uniformização, no fundo, não só a vertente, no fundo, de criar tudo isto numa base de dados que depois pode ser arquivada e pode ser também consultada à medida que vai sendo necessário, como também a questão de toda a possibilidade que no fim e ao cabo aqui existe de uniformização dos parâmetros associados a essa mesma categorização e a essa mesma classificação. Ou seja, é permitido criar, no fundo, toda a base de qualificação dos jogadores, nomeadamente também alicerçada também na questão da posição do jogador, ou seja, é perfeitamente possível neste momento criar parâmetros específicos, por exemplo, para a posição de guarda-redes, que é uma posição muito específica no futebol e que ao fim e ao cabo tem que ter pontos de qualificação diferenciados do jogador de campo. E, a partir daí, conseguir estabelecer comparativos face às análises que são feitas entre os jogadores e tudo aquilo que é o processo, no fundo, de qualificação do jogador e de verificação se o jogador interessa ou não, no fundo, mediante determinada necessidade do clube, do agente, claro, e por aí fora. A base é esta. Depois, conforme aquilo que também tem sido já o feedback gerado no mercado, obviamente que isto nos pode levar a muitos lados. Aliás, curiosamente, o Football Talent Spy é um projeto que começou muito no discurso de uma solução para a área de scouting e neste momento cada vez mais é visto como uma solução para a gestão dos próprios clubes e para a gestão das próprias equipas também. E a perguntar precisamente até que ponto é que isto é uma mais-valia para os clubes? Claramente, ou seja, estamos a falar de uma ferramenta que é claramente uma mais-valia para os clubes e eu também posso afirmar isto mediante também o feedback que tenho recebido dos próprios clubes. Com que clubes é que já trabalha? Essa é uma questão que é um bocadinho delicada em relação a nomes. De qualquer forma, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. No panorama nacional, nós neste momento estamos entre conversações e implementações de software, nós estamos em contacto com cerca de 10 clubes da Primeira Liga, fora alguns clubes também secundários. A nível fora do país, também fora de portas, recentemente também fizemos um trabalho, nomeadamente no Brasil, onde o software, curiosamente, o scouting é uma novidade no Brasil, embora pareça que quer dizer, eles provavelmente, e pensaríamos nós previamente que seria uma área já muito trabalhada no Brasil, porque o Brasil é um dos expoentes máximos, não é, de talentos, não é, do futebol. Mas efetivamente é uma área recente. Eu deduzo que seja porque efetivamente é muito fácil encontrar grandes talentos nesse mercado e nessa região. Agora, nomeadamente também no Brasil tivemos uma bastante receptividade exatamente por isto, porque eles começam agora a investir também nessa área, só de análise de jogo como também dos jogadores, porque isto trata-se mais de uma ferramenta também para a análise de jogadores.
E aí também vimos que efetivamente que sendo ela uma área que está a crescer neste momento muito, há também um enquadramento lógico também do software também nesse mercado. Por isso, entre o Nacional, e estamos a falar aí de 10 clubes com os quais não estamos a manter pode levantar mesmo a ponta do véu, o Estoril é um deles, o que nós estamos neste momento a trabalhar e, de certa forma, também a implementar a solução. Existem outros, desde os maiores com quem nós temos mantido conversações, até mais pequenos, todos eles têm cobre. E depois há outra questão aqui muito interessante, que é, nós temos um modelo criado à volta do Talent Spy, permite efetivamente que o software e a aplicação seja transversal. Ou seja, não estamos a falar de um software para elites, estamos a falar de um software que pretende ser massificado e pretende ser transversal e universal, no fundo. E, tanto desde o treinador de base e de formação, até aos maiores clubes de topo. Porque trabalham não só com clubes, também com agências. Sim, agências de representação de jogadores, sim, também trabalhamos com algumas. E estamos neste momento, aliás, tem sido uma área que nos surpreendeu pela receptividade também. No nosso discurso inicial, nós apontávamos um bocadinho mais as baterias para os clubes inicialmente, mas foi uma área que também nos surpreendeu pela receptividade que demonstrou em relação ao projeto. Até porque, é verdade, já existem também estruturas de scouting dentro dessas próprias empresas e obviamente que também o interesse também é evidente, também face às suas próprias necessidades. Também é um facto que, por aquilo que tinha sido o nosso estudo prévio também em termos de análise de mercado, estamos a falar de uma solução que é claramente inovadora, ok? Nós tínhamos a noção exata de que existiam alguns softwares na área de análise de jogo, análise estatística de jogo, de vídeo e por aí fora. Mas este é diferente. Mas este é claramente diferente e complementar, no fundo, a esses softwares que já existentes no mercado. Eu arrisco-me a dizer, e acho que com toda a evidência, que é mesmo inovador na vertente em que é possível, a partir daí, estando a falar primeiramente de softwares de análise de jogo, neste momento o Talent Spy posiciona-se mais na análise ao jogador em si, ok? E isto nunca tinha sido, pelo menos até agora nós não descobrimos ainda aplicações direcionadas e vocacionadas exatamente para essa vertente. Para o indivíduo em si. Exatamente, porque o que no fundo o Talent Spy permite é qualquer uma dessas estruturas de scouting inicializar os jogadores e depois criar-lhes os tais relatórios e classificá-los e depois fazer esse termo de comparação. É possível também, depois de uma base de dados já criada e de uma base de dados que pode ter centenas ou milhares de jogadores criados, fazer uma filtragem, no fundo, perante aquilo que é a expectativa de um clube, ou a necessidade de um clube, ou a necessidade de um agente, não é? Para satisfazer o clube propriamente, logicamente. É possível, através de esquemas de filtragem e de pesquisa, posicionar, pretendo um médio esquerdo forte na velocidade, com classificações altas ou médias altas em termos de velocidade, em termos de 1 para 1, em termos de ataque, quer dizer, qualquer um desses parâmetros depois pode ser, no fundo, alvo dessa filtragem que depois é feita, que poderá ser feita em termos de análise, em termos de pesquisa, para depois se encontrar no meio daqueles 500, 1000... Portanto, é quase eu escolho o jogador que quero. Exatamente, é um bocadinho isto. Curiosamente, no fundo, o que permite é, mediante a base de dados que existe, mas a lógica é essa. E mediante as centenas ou milhares, porque depois a questão é essa, depois há sempre, e o futebol é complexo e a análise muitas vezes abrange muitos mercados, compreender quais são os jogadores que satisfazem aquela necessidade específica, face àqueles parâmetros, no fundo, que são dados como os parâmetros mais válidos para aquela necessidade, no fundo. Em relação aos jogadores que já estão na ferramenta, uma dúvida que eu tenho, penso que... Em relação aos jogadores que já estão na ferramenta, como é que se escolhe quais os que já estão, como é que vocês funcionam? Ou seja, no dia-a-dia vão acrescentando jogadores, como é que é o processo? A coisa mais simples. Essa é uma questão interessante, até para se compreender de que é que estamos a tratar, em termos de processo, em termos de solução. O Football Talent Spy é um software que nós, no fundo, comercializamos e disponibilizamos às estruturas de scouting, aos clubes, aos agentes. De base, o software vem vazio. Exatamente. Ou seja, o que é possível? A partir daí, cada estrutura criar a sua própria base de dados.
ok? Nós, a nossa componente é de fornecimento e, obviamente, de serviço depois associado e manutenção e tudo aquilo Vamos colocar um caso prático e desculpa interromper. Sim. Será mais fácil. Pegando no caso do Estoril, o Estoril utiliza a ferramenta, vai em branco, coloca os próprios jogadores. Coloca os jogadores que, no fundo, o Estoril pode utilizar para várias causas, no fundo. Sim. A primeira, scouting, ou seja, coloca os jogadores que neste momento estão a ser observados. Okay? Então tem um leque de jogadores que estão a ser observados, que vai colocando e vai disponibilizando na base de dados. Depois, a partir daí, a partir do perfil criado, vai, no fundo, classificando-os à medida que vai, no fundo, colocando os relatórios associados. Ou seja, vai dispondo os relatórios através deles, nomeando, no fundo, os jogadores e classificando-os para que depois... Com as tais características as tais características associadas. Essas características, já agora, também permitem-me que lhe diga, são absolutamente flexíveis e são editáveis, ou seja, cada estrutura pode ter as suas próprias características e avaliá-lo consoante as suas próprias características. Esta foi uma das questões que nos foi levantada logo desde o início e claramente muito pertinente e a qual nós tivemos que solucionar de maneira a que cada um crie a sua própria base de parâmetros, no fundo, associados à sua própria classificação e aquilo que é válido, no fundo, para cada estrutura. Mas, no fundo, estamos a falar disto, ou seja, cada clube, cada agente tem a possibilidade de colocar lá a base de dados, no fundo, dos jogadores que vão ser observados. A partir daí, os jogadores, os scouts, no fundo, associados à estrutura, vão fazer as observações, vão colocando lá a informação e ela depois é canalizada de maneira a conseguirmos compreender qual é a média a nível técnico, tático, físico, mental, as médias associadas a cada observação, às observações feitas aos jogadores, baseadas nos 8, 9, 10 relatórios que vão sendo executados para cada jogador. Compreender qual é a média, qual é o posicionamento do jogador, face também o comparativo em relação a outros jogadores que estão a ser observados e a partir daí conseguir muito facilmente e muito intuitivamente filtrar e compreender quais são os jogadores que mais satisfazem também em termos competitivos e em termos daquilo que é a procura específica do agente ou do clube. Depois há uma outra vertente que nós cada vez valorizamos mais, isto também não só por aquilo que foi o feedback do mercado nacional, mas também do mercado internacional, nomeadamente no Brasil, que é a vertente da gestão de equipas, ou seja, é permitido também a partir daí fazer observação dos próprios jogadores de equipa, não só ao nível de equipas séniores, como também ao nível de equipas de formação. Muitas vezes as equipas séniores estão um bocadinho distantes daquilo que são os jogadores de formação. E isso também permite filtrar essa informação e canalizá-la de maneira a estar permanentemente passível de consulta e passível, no fundo, de análise, mesmo para as estruturas profissionais. Ou seja, é uma mais-valia. Curiosamente, também nos foi, de certa forma, também validada e, de certa forma, também valorizada pelos próprios clubes, por alguns clubes que nós não estávamos tão vocacionados, estávamos muito mais enquadrados com o scouting, mas os próprios clubes nos deram um bocadinho a indicação de que essa também seria uma clara vantagem do produto. Portanto, também conseguiram aperfeiçoar consoante as necessidades dos clientes. Obviamente, esta é uma solução muito recente no mercado, ok? E é uma solução que exige alguma flexibilização nossa neste momento para nós adequarmos também face àquilo que tem sido o feedback gerado. Aproveito para dizer que, felizmente, as coisas têm corrido muito bem naquilo que tem sido a aceitação e aquilo que tem sido a validação dos agentes, no fundo, de todos os agentes, e quando digo agentes, digo clubes, digo todos os agentes do futebol, no fundo, com quem nós temos falado acerca do projeto. Mas, assumidamente, eles também vão tendo uma voz ativa e vão fazendo parte, no fundo, daquilo que é hoje o Talent Spy e garantidamente o que será amanhã. Obviamente que a ideia é estarmos sempre a par daquilo que são as necessidades específicas do mercado e quem, no fundo, nos diz e nos referencia quais são as necessidades são os clubes e são os agentes e são as estruturas que estão associadas ao futebol. Pedro, muito rapidamente, para terminar, o nosso tempo esgota-se muito rapidamente. Pode dizer-nos já alguns jogadores conhecidos que já estejam na plataforma? Assim, não há propriamente jogadores, vamos lá ver. Admito que hajam alguns jogadores que possam já estar na plataforma e que são conhecidos. As bases de dados são, e isso é uma garantia que nós também damos, são absolutamente confidenciais. Nem eu tenho acesso às bases de dados dos clubes e dos agentes, ou seja, é tudo para encriptado. Para não ver fugas de informação. Claramente. Essa é uma garantia que nós damos em absoluto a todos os nossos clientes ou potenciais clientes.
Se nós, por algum motivo, temos que fazer alguma manutenção no sistema e temos que aceder à base de dados, ela está totalmente encriptada e nós próprios não temos acesso à informação específica que lá está retratada. Ou seja, por isso é um bocadinho difícil responder-lhe essa questão. Claro. É impossível responder-lhe essa questão de quem é que estará lá. Admito que face ao facto de nós estarmos com alguma estrutura já de nome e de renome, nomeadamente também a ProEleven, que também é uma empresa que também já de referência e que também já aderiu também ao projeto. André Vilas Boas, Monteiro, Josué, não é? Que também agencia todas essas figuras. O facto de estarmos associados a eles provavelmente faz com que alguns dos jogadores potencialmente possam estar na ferramenta. Não quer dizer que estejam, porque efetivamente nós não temos acesso, e essa é uma das coisas que nós sublinhamos sempre, porque efetivamente nós não temos acesso a esses dados, não nos são acessíveis e é bem que não sejam. Não? Pedro, como disse, muito mais haveria para dizer e para explicar acerca desta ferramenta, ainda assim fica o básico. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo nesta Bola das 7, muito boa noite. Vamos seguir.